Na verdade, nós vamos fazer com que você saiba o exato caminho para ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. Bom, eu sou Caio Alexandre, criador do método de adestramento canino CWD 15x15, um método que te ensina a dedicar, no máximo, 15 minutos do seu dia para ter até 15 anos de obediência e controle do seu cão. Ou seja, o seu cão obediente por toda a vida ao seu lado. É isso que você quer? Você quer ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado? Aquele cão que não te dá trabalho, não te arrasta nos passeios, não faz xixi e cocô por todos os lugares da casa, não atrapalha aí a sua vida, mas é verdadeiramente aquele membro da família de quem tanto você se orgulha de ter ao seu lado. Então você tem que estar por aqui comigo. Seguinte, nessa live de hoje nós vamos falar sobre como você ser 10 vezes mais respeitado e ouvido pelo seu cão com uma técnica infalível. Ou seja, hoje você vai descobrir como funciona essa parada de comandar o seu cão, como ter valor aquilo que sai da sua boca para o seu cão. Eu já quero saber aí do pessoal se o som tá chegando ok na live. Para quem tá aí comigo no YouTube, no Facebook, no Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Se eu posso continuar, vamos que vamos. Beleza? Só vai me dando um sinal aí de vida. Beleza? Deixa eu olhar aqui no meu retorno. Maravilha. Bom, enquanto vão mandando aí, vê aí, Flavinha, se o som tá ok. E aí eu vou tocar o bonde por aqui. Bom, então vamos aprender como é essa parada aí. Os erros mais comuns que as pessoas cometem é na comunicação com seus cães, viu? Esse que é o coração do negócio que a gente tem que atacar. A gente tem que ir a fundo na comunicação. Bom, primeiro ponto aí que a gente vai observar que são erros na comunicação, eu já quero que você anote. Você que está acompanhando todo esse aquecimento, está animado para aprender de verdade, anota esse primeiro ponto para você começar a estabelecer uma comunicação com o seu cão verdadeiramente eficiente. Primeiro erro que as pessoas cometem é acreditar que porque é o dono do cão, o cão automaticamente ele já tem que entender o lugar dele, já tem que ouvir e respeitar, e não dá trabalho de forma alguma, porque afinal, quem está pagando a ração dele sou eu, né? Olha, se você pensa desse jeito, você está realmente enganado. Não é porque você é o provedor do alimento, o provedor do carinho, conforto, da casa, o que for. Isso não é suficiente para que o seu cão te respeite e te ouça. Cuidado com isso, achar que só porque você é o dono, o cão tem que te obedecer. Não funciona assim na cabeça dele. E você precisa entender como funciona a cabeça do seu cão, beleza? Então cuidado com esse primeiro erro. Segundo erro, acreditar em lendas, tá? Em lendas. Então, como por exemplo, já ouvi gente falar isso pra mim, basta falar e olhar nos olhos do seu cão e ele vai te obedecer. Esse negócio de adestramento aí tá por fora. Basta você olhar nos olhos dele, é até romântico, né? Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. É só olhar que a mágica acontece. Você já tentou fazer isso na sua casa? Resolveu seus problemas com o seu cão? Bom, se resolveu, beleza. Esquece tudo que o Caio tá falando e toca pra frente aí. Agora, se não resolveu, olhar só nos olhos do cão para poder se comunicar com ele, ou sendo um pouquinho mais rígido, como alguns, já ouviu alguns falar rígido, olha só. Fale ríspido com ele, fale firme, fale ríspido com ele, e ele vai te entender. Ou outros mais duros ainda falam assim, não, grita com ele que resolve, né? E depois ainda tem aquela mágica, né? Do não. Tem gente que acha que é só chegar assim e falar, não quero isso. A mamãe não quer isso. Papai não quer isso. E já resolve. Será que realmente é assim? Poxa, eu gostaria de fato que fosse simples assim. Porque se fosse simples assim, não precisaríamos contratar um treinador de cães, não precisaríamos estudar adestramento e comportamento, né? Afinal de contas, era só você falar com ele, como você fala com seu filho humano, com um parente, um amigo, né, que convive aí com você no seu meio social. Era só você falar como você está acostumado a falar e a comunicar com as pessoas, não é verdade? Mas será que é realmente assim que acontece? Será que é desse jeito? Ou, como eu já vi aí, uma pessoa
que tem a responsabilidade, tem pessoas falar, ter a coragem de falar. Ah, quando ele fizer algo de errado, prende ele no quartinho para ele refletir no que ele fez. Poxa, será que essa é a forma de corrigir um cachorro mesmo? Será? Porque eu tenho alguns cães aqui que eu convidaria quem pensa de qualquer uma dessas formas para vir aqui educar esse cachorro para mim. É claro que eu estou treinando ele, mas eu gostaria de ver na mão de uma outra pessoa aplicando esse tipo de fundamento. Quer dizer, essas ideias infundadas. Cuidado com isso. Eu estou falando isso, eu não estou falando à toa, eu estou falando com base. Eu estou falando com base em estudo. Eu estou aqui para te ajudar, só para você saber, você que é novato, está chegando no canal, primeiro, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, eu sou tricampeão brasileiro de adestramento oficial, representante do Brasil em 5 campeonatos mundiais e juiz internacional de adestramento. Não estou aqui para brincar de falar de adestramento. Eu não estou aqui para falar de adestramento. Eu estou aqui para ensinar adestramento. Um adestramento que funciona. Quando eu falo isso, de repente, para você que não me conhece, pode até soar arrogante, mas não é. Eu estou falando aquilo que é realidade. Estou aqui para te ajudar. Vamos continuar, vai. Sem muita onda. Vamos que vamos. Bom, eu posso te dizer que tudo isso aqui que eu falei até agora, verdadeiramente é uma grande viagem, tá? E eu vou te provar aqui o que de fato tem maior valor na hora de condicionar um cão e estabelecer uma comunicação eficiente com ele, tá? Estou aqui para te ajudar. E antes eu quero falar com você sobre o perigo de você usar o comando não e como ele pode aí atrapalhar a comunicação com o seu cão, inclusive. Você sabia que o comando não pode ser um vilão, um inimigo seu, um adversário seu? Ao invés de você trabalhar esse comando a seu favor, ele pode trabalhar contra você no condicionamento do seu cão? Quem sabia disso? Nós vamos falar sobre isso. Beleza? Bom, vamos continuando por aqui. Então, existe aí uma diferença nessa parada de usar ou não, tá? Às vezes você, de repente, está até usando o não, mas ele acaba tendo o valor de sim para o seu cão. Você sabia disso? Às vezes você está usando o comando não para o seu cão e ele tá dizendo, através da sua comunicação para o cão, está informando para o seu cão que significa sim. E talvez você ainda não percebeu isso. E aí nós vamos começar a clarear essa parada aqui para você. O comando não é algo muito importante. Ou melhor, não só o comando não, mas a forma com que você se expressa para o seu cão, para comunicar uma informação para ele, é muito importante. E aí o não, ele pode ser seu aliado ou ele pode ser seu vilão, nós vamos descobrir isso aqui. Quando você começa a jogar palavras ao vento, né, a gente costuma dizer aqui, ó, não gasta cartucho à toa. Você vai entender isso mais pra frente, tá? Mas quando você joga palavras ao vento, quando você simplesmente fala pro seu cão não, e você em seguida, você não toma nenhuma atitude para que ele entenda que tá chegando uma consequência negativa, e ele acaba tendo sucesso no comportamento errado, mesmo ouvindo o seu não, esse comando ele passa a significar para ele, faça isso. Isso mesmo que eu quero de você. Sabiam disso? É complicado, né? Você tem que ter muito cuidado. Ou seja, o cachorro ele entende tudo por meio de associação. Ele começa a criar relações das situações, dos sinais que o ambiente oferece relacionados a um determinado acontecimento, a uma determinada consequência, pelo comportamento que ele acabou de exteriorizar. Então, você tem que tomar com isso. Por quê? Muitas vezes o seu cachorro ele vai acabar cometendo um erro, e aí você vai até usar a palavra não. Mas se você falar para o seu cachorro não, e em seguida nada acontece, o que acontece? Olha só, em seguida nada acontece, o que acontece? Ele descobre que ele cometeu aquele ato infracional, aquele erro, mas não teve uma consequência negativa. Logo, ele tem o aval para exteriorizar de novo esse comportamento errado. Entende? O cachorro ele entende a consequência de cada comportamento, de cada ato dele. Ele associa o que vem depois do ato. Ora, então ele cometeu um erro. Por exemplo, ele está atacando outro cão. Ele ataca um outro cão
E aí, nesse momento que ele tá atacando outro cão, eu simplesmente falo pra ele, não, não, e ele tá lá, tá o Tasmania lá, brigando com outro cão, e eu, não, não, não. Se eu não tô oferecendo ao cão, ou aquela situação não está oferecendo uma situação, uma consequência negativa para ele, e ele está conseguindo obter sucesso na exteriorização desse comportamento, esse comportamento acaba de ser reforçado positivamente. Logo, ele tende a manifestar esse comportamento outras vezes. Entende? Então, só o ato... Bom, eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas só o ato de você não saber muitas vezes o que fazer e simplesmente só jogar palavras ao vento, você acaba mostrando pro seu cachorro e passando para ele, olha, sim, você está certo, faça mais disso. Entende? Então, às vezes, não é nem não fazer algo contra o comportamento errado que é o problema. O problema, às vezes, é você ficar quieto, deixar de fazer algo diante do problema. Quando você deixa de fazer algo diante do problema, de oferecer uma consequência negativa diante de um comportamento, de um ato infracional dele, esse ato infracional ele vai ganhar força e forma. Cada vez mais ele vai ser aprimorado no comportamento do seu cão. Então, por exemplo, se ele brigava pouco ou não tinha muita experiência, à medida que ele vai brigando segunda, terceira, quarta vez, eles vão ficando cada vez mais experientes, mais resistentes na prática do comportamento. Aí depois, lá na frente, você fala assim, não, eu tenho que tomar uma providência, porque já está impossível. Agora eu vou tomar uma providência. E aí, eu vou pedir... E aí, o que acontece? Quando você vai tomar uma providência, às vezes já é tarde. Flavinha, tomada, senão vai cair a live. Pera um pouquinho, turma. Pera um pouquinho, senão vai cair a live aqui. Não ligou a tomada. Muito bem, já está ligado. Voltamos. Uau, eu esqueci a tomadinha ali do meu retorno aqui e acabar desligando. Bom, então o que acontece? Ele vai ganhando mais força. Cuidado com isso, tá? Então, às vezes, só de ficar quieto, ficar passivo diante de um ato infracional do seu cão, já é o suficiente para ele ganhando força nesse comportamento. Hacker, vai para lá. Vai lá. Tá? Aqui é o nosso estúdio, cheio de fios nos bastidores. Se o cachorro esbarrar no fio, derruba a live. Então a gente tem que falar para ele, ó, vai para lá, e ele vai. Vamos continuando. Bom, então eu já dei aqui o exemplo de um cão que toda vez que ele sai uma briga, as pessoas se aproximam para separar e gastam ali o tempo gritando, né? Você pode ver, quem não tem experiência para lidar com briga de cães, quando vê uma briga de cão, primeira coisa que essa pessoa vai fazer é gritar. Mas elas não têm uma atitude, a não ser gritar. E geralmente não resolve. Fiz até um vídeo aqui no nosso canal, já tem mais de 1 milhão de visualizações desse vídeo, falando sobre isso. Exatamente no dia que eu fui separar a briga do cão da minha vizinha. Por que eu fui lá separar? Um cão ia matar o outro e eu nem ia saber. Por quê? A casa da vizinha é distante. Aqui são 5.000 metros cada casa, né? E aí o que acontece? Eu só fui lá socorrer porque eu escutei umas pessoas na rua gritando desesperadamente, mulheres gritando sem parar. Falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu olhei no meu portão, eu olhei pelo portão assim, olhei pro lado da vizinha, a gritaria na porta da vizinha, falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Ela já é de idade. Falei, tá acontecendo pior. Ou eu pensei que era briga entre pessoas, mas eu saí numa pernada ali, correndo na hora para ajudar. Cheguei lá, eram os 2 cachorros agarrados de dentro do portão da casa e algumas mulheres que estavam passando de carro estavam gritando do lado de fora, mas gritando como se tivessem 2 pessoas se matando, assim, sabe? Mas muito grito. E isso não resolve. Aí eu falei assim, ó, na hora, você tem que dar um choque, né, de realidade. Eu dei um berro também com essas mulheres, acabei gritando também, mas gritei com elas. Eu falei, ó, parar com isso. Vocês vão fazer alguma coisa ou não vão? Então fica quieta, deixa eu resolver. Aí eu pulei na casa, né, e fiz um procedimento lá e resolvi. Procedimento um pouco duro, que se a gente fala pra vocês, nem cabe falar. Sabe por quê? Porque, pensa você, um médico, eu já falei isso, o médico não fica fazendo cirurgia no horário nobre da TV para todo mundo assistir abrindo o corpo humano, não é verdade? O que acontece? Tem certas coisas que são procedimentos que a gente tem que fazer que não convém,
Tem pessoas que não estão preparadas, mas resolve. E ainda preserva a vida dos cães. Tá? Mas não convém aqui, não é esse o ponto que eu quero chegar. Só quero dar um exemplo da briga. O que vale, o que de fato vale para você ter uma comunicação 10 vezes melhor com o seu cão, para ser 10 vezes mais ouvido e mais respeitado por ele, é mais a sua atitude do que o que sai da sua boca. Muitas vezes as pessoas falam muito de comando, voz de comando, voz de comando. Essa palavra é tão presente para todo mundo, né? Ó, você tem que ter comando com o seu cão, você tem que ter voz de comando. Ela é secundária. Voz de comando é secundária. O que é primordial e primário aí na relação, o que é básico, é atitude. São as suas ações que vão fazer a diferença no relacionamento com o teu cão. É isso que vai fazer a diferença, tá? Então, se os cães têm esse comportamento agressivo, você tem pouco êxito gritando, tá? E é criada aí uma relação com a palavra também, né? Se você fica gritando nessa hora, não. Essa palavra passa a ter o mesmo valor de briga com ele, bate. Entende? Pensa comigo o que acontece. Lembra que eu falei? O cachorro, ele executa um comportamento, seja ele qual for, e ele espera por resultado. Ele sempre que ele exterioriza um comportamento, ele espera por um resultado positivo. Ele espera ser recompensado pelo comportamento que ele está exteriorizando. Agora pensa que na hora que ele está brigando com outro cachorro, eu estou dando só o exemplo da briga aqui, né? Mas poderia ser qualquer outro exemplo de mau comportamento, tá? Aí ele está brigando com outro cachorro e você tá, não, para, não, na orelha dele. E ele tá lá, o Tasmania brigando com o outro. O que você tá fazendo? Se nada resolver essa briga, toda vez que... Às vezes você tem 2 cães na sua casa que não pode se ver, que se matam. Por quê? Porque às vezes você já falou tanto isso, e às vezes você tem que tomar cuidado, porque às vezes quando você vai lá de novo, numa terceira, numa quarta, quinta vez e falar, não, para, ele fala, opa, esse é o sinal que eu tô certo. Pum, continua. Entende? Acaba gerando um comando contrário. Acaba gerando como um incentivo para o cão brigar. Olha só o que é o poder do comando. O poder do comando, o que impregna o comando de poder e de significado para o cão, são os sinalizadores do ambiente, a consequência que o comportamento traz e os sinalizadores do ambiente. São as coisas mais importantes que você tem que tomar cuidado e observar. Tá? Bom, isso porque eles sempre conseguem executar então, o mau comportamento ao som daquela música para os ouvidos, né? Chamado não, e etc e tal. Bom, vamos lá. Tudo que o cão ele entende na comunicação com os humanos depende de um estabelecimento de regras previamente estabelecidas e de um princípio que diz o seguinte: todo comportamento... Bom, eu vou escrever na lousa esse princípio aqui, tá? Isso aqui, ó, guarda com você, tá? Isso aqui é conteúdo top pro pessoal do CWD 15x15 online. Aproveitem. Todo comportamento canino pode ser alterado na sua frequência pela sua consequência. Lembra? Frequência está relacionado a comportamento do cão. Consequência está relacionado ao pagamento que esse comportamento recebe, que essa frequência comportamental vai receber. Isso é muito importante, porque isso mostra pra gente que o comportamento do cão ele pode ser alterado, ele pode ser modificado. Às vezes um comportamento ruim também, você pode alterar ele para bom. Né? Para bom não, né? Você pode eliminar ele. Ele pode ser alterado. Depende da consequência que ele recebe. Consequência, basicamente é isso aqui, ó. Consequência positiva ou negativa. Se ele recebe, se o comportamento receber uma consequência positiva, uma recompensa, essa frequência aqui, ó, essa frequência ela vai subir a setinha, coloquei pequenininho. Agora, se ele recebe uma consequência negativa, essa frequência vai baixar. Ou seja, o comportamento sobe, ele cresce ou ele abaixa
de acordo com o valor que ele recebe em seguida de pagamento. Tá certo? Isso é importante você saber. Beleza? Ó, tá aqui. Muito bem. Vamos dar prosseguimento então para a gente entender isso. Tá? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês vai fazer sentido para você ser muito mais ouvido e respeitado pelo seu cão. Pelo menos 10 vezes mais. Então presta atenção nessa aula até o final. O final tá top, viu? Segura aí que você vai ver. O que tá te esperando ainda nessa aula. Bom, resumindo para você, o cão ele vai agir sempre de acordo então com a consequência que o comportamento traz. Consequência. Guarda isso com você. Consequência. Toda vez que você olhar para um comportamento, seja bom ou ruim, você tem que pensar sempre: o que eu vou oferecer para o meu cão? Coisa boa ou coisa ruim por isso? Coisa ruim, não fique com preconceito quanto a isso quando fala de coisa ruim, porque coisa boa todo mundo quer dar. Mas quando fala de coisa ruim, todo mundo já acha consequência negativa, todo mundo já acha: nossa, eu vou ter que fazer mal pro meu cão, eu vou ter que maltratá-lo. Não vai maltratar. Maus tratos é quem tortura animal, quem deixa o animal aí magro, seco, definhando de fome, sem alimentar, quem faz fábrica de cachorro, não quem é criador profissional, tá? Eu sou criador. Fábrica de cachorro, né? Aquelas fábricas mesmo que o cachorro fica em gaiola, parece de abatedouro lá dos países lá dos olhinhos puxados, né? Que mata cachorro pra sei lá o quê. Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Você não vai maltratar. Mas você tem que ter a consciência. Você tem que agir com a razão e saber que são dois polos que regem o condicionamento canino. Negativo e positivo, mesmo que você não queira. Eu ouvi uma frase outro dia de um cara que eu admiro muito esse cara, muito profissional, e ele diz assim, ó: a sua ignorância em relação aos fatos não anula o mesmo. Você não querer ou não concordar em não usar o negativo não anula o poder e o efeito que ele causa. Só vai anular para você no relacionamento com o seu cão. E aí quem paga o preço é você. Tô te dando todas as ferramentas aqui para você entender como funciona a mente canina, hein? Fica ligado nisso. E ainda mais, isso aqui é só o creminho do abacaxi. O creme do creme vai vir na jornada, hein? Se preparem. Bom, comportamento. Consequência boa, então, frequência aumentada e assim por diante. Bom, então, se você fala não, continua passivo e seu cão consegue satisfazer o desejo desenfreado dele, a consequência, o que você acha que vai ser? Bom, respondendo então, vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Vai, vamos lá. Agora um outro erro. Os gritos que você dá ou já deu com o seu cão, ou viu alguém aí gritando com o cão. Vamos ver se grito, então, vale a pena. Por que não vai funcionar os gritos? Escute só o efeito do grito. Muito importante você saber isso. O cão, ele tem milhares de células auditivas a mais do que o homem. Se você, então, escuta bem, quem dirá o seu cão? Tá? Você pode ficar tranquilo que o cachorro ele não é surdo. Então ele escuta muito mais do que você, milhares de células auditivas a mais que o homem. O alfinete cai no chão, você não escuta, mas ele escuta bem. Bom, outro ponto que o grito não funciona, o segundo ponto que o grito não funciona também, é que o grito ele também pode ter o mesmo efeito da história do comando não. Acaba sendo neutro. Se não vem consequência em seguida, sua comunicação é neutra para o cão. Você tem que saber disso. Toda vez que você se comunica com ele, não vem nenhuma consequência, nenhuma dessas aqui, ó, seja positiva para um comportamento bom, seja negativa para um comportamento ruim, não vai ter efeito. Vai ser uma informação neutra que você está transmitindo para o seu cão. Por isso que às vezes você fala assim, ó, eu falo com esse cachorro, parece que ele me atende, ele não me entende, e ele não me atende. É por causa disso, não está vendo consequência. Tá bom? Então, se eu não posso usar o comando não durante a emissão do comportamento errado e não posso gritar com o meu cão, Caio, o que eu vou fazer então? Bom, já te falei no começo aqui, você vai precisar de uma coisinha mágica aí, um temperinho mágico, chamado atitude, ação. A ação é o que você deve ter no relacionamento com o seu cão, e é isso que eu quero transmitir para você, tá? Mas a ação, a atitude, na ordem certa você precisa ter. Então, você precisa condicionar a sua voz e os significados, e os seus significados,
trazendo para elas o poder de ser um estímulo sinalizador para o cão. Estímulo sinalizador é todo aquele sinal do ambiente que denuncia para o cão aquilo que está por acontecer, aquilo que está por vir. A sua voz, então, ela tem que ter alguns elementos, tá? Ela tem que ser, então, primeiro, a voz, um estímulo sinalizador. Aí ela vai ter poder para o cão. Estímulo sinalizador, ela tem que ser aquilo que denuncia uma das consequências que vão vir em seguida. Então, se o cachorro faz algo bom, ele fez o comportamento que eu queria de deitar no target, no place, lá na caminha dele. Vai pra caminha. Ele foi lá e deitou na caminha dele. Quando ele foi lá e deitou na caminha dele, se eu em seguida eu dei uma recompensa para ele por aquele ato, daqui a algum tempo ele vai começar a associar. Nós vamos ver isso aqui mais adiante nessa aula. Uma equação, uma fórmula que eu vou deixar para vocês. Então ele vai começar a condicionar comando associado a uma recompensa. O comando que não tinha valor nas primeiras vezes que ele escutou, primeira vez que ele escuta, ele não entende o que é, vai para a caminha. Não entende. Mas quando eu vou associando o ato dele ir lá com ganhar uma recompensa, comportamento, recompensa, com o tempo, a minha voz se torna um estímulo sinalizador. Por quê? Porque ela denuncia aquilo que está por vir. O que está por vir? Ah, quando ele fala, vai para a caminha, ele, opa, já sei, vou para a caminha. Significa ir para a caminha. O estímulo sinalizador, avisando para ele ir para a cama. E por que ele vai para a cama? Ele vai para a cama porque ele sabe que eu vou oferecer algo para ele. Eu não vou ficar de braço cruzado, ele vai na cama e vou deixar lá, não faz mais que obrigação. Não funciona. Senão, quando eu falo para ele, vai para a caminha, vai se tornar uma estimulação neutra, sem valor. Tá fazendo sentido para você que está aqui comigo? Vocês estão conseguindo entender até aqui essa aula? Vai vir muito mais pela frente. Essa aula aqui, ó, é puxada, concentra, porque é muita informação nessa aula, já vou te avisar. Bastante informação. Vocês estão conseguindo captar a mensagem até aqui? Vocês estão começando a entender alguns erros que talvez vocês tenham cometido, alguns de vocês, talvez você já tenha cometido, e aí a partir de agora, só de você eliminar alguns dos erros, já vai dar um avanço enorme na relação com o seu cão e na comunicação com ele. Me fala aí. Vamos colocando. Beleza. Ah lá, verdade. Total, Caio. Tô entendendo. Beleza, maravilha. Show de bola. Ah lá. Thay entendeu. Luana entendeu. Show. O Bruno Neves também. Fontana Bentes também. Show de bola. Então vamos que vamos. Então a sua voz tem que ser estímulo sinalizador. O que mais que sua voz tem que ser? Ela deve ser associada a uma consequência, como eu falei aqui. Ponto número 3 da voz. Ela deve ser também utilizada, ela não deve ser utilizada à toa. Não gaste ficha à toa. Não gaste cartucho à toa. Para quem não sabe, não gaste munição à toa com o seu cão. A sua voz, ela é munição pesada. Você tem que saber usar, trazendo em seguida uma associação de alto valor para ele. Seja alto valor bom ou alto valor desagradável, desconfortante para ele. Toda vez que você precisar, então, usar ela deve ser um aviso que a estimulação está chegando. Beleza? Seja bom ou ruim, tem que chegar, tem que ser um aviso. Muito bem. Então agora, deixa eu colocar aqui para vocês Vou colocar um pouquinho mais adiante aqui para nós aqui no retorno, para a gente saber o que a gente vai fazer aqui direitinho, que é muita informação, viu? Deixa eu ir bem direto no coração dessa parada aqui com vocês. Bom, quando eu quero condicionar o bom comportamento, o que eu vou fazer então? Vamos para a primeira forma. Deixa eu ver a altura aqui da lousa, se vai pegar a câmera, né? Vai pegar. Ó, quando eu quero associar bons comportamentos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa associação, ó. C igual a R. C igual a R. O que quer dizer isso, Caio? C igual a R. Quando eu quero comportamento bom no meu cão, C igual a R. C, comportamento, R, recompensa. Simples assim. Ele emite o comportamento, ganha uma consequência positiva, uma recompensa. Quando ele ganha a recompensa, bum, ele começa a entender. Que massa fazer isso aqui é bom, isso aqui é legal, vou repetir de novo.
esse comportamento. Essa é a primeira fórmula que você tem que guardar aí com você, tá? Agora, quando eu quero eliminar o mau comportamento, tem várias formas. Uma é, eu associo o comportamento, tá, com a suspensão do reforço, da recompensa. Ou seja, quando ele faz um mau comportamento, ou quando ele erra, não faz o que eu quero, ao invés de eu recompensar, eu suspendo o uso dessa recompensa. Ou eu ofereço uma correção direcionada, tá? Essa correção direcionada, a gente tem que ter tempo para aprofundar nela. E isso eu aprofundo mais com os nossos alunos do CWD 15x15 Online, na parte das aulas, da aula ali de UDG, uso direcionado da guia. Aquela aula é muito importante que os alunos têm na plataforma, porque no uso direcionado da guia, eu mostro como ele pode aplicar, como ele vai abordar as correções em diferentes níveis. No primeiro nível de pirâmide, que é o que eu estou falando aqui com vocês agora, para quem não sabe o que é a pirâmide de aprendizagem, aqui a gente ensina uma pirâmide muito simples para qualquer pessoa entender. A comunicação com os cães ela é realizada em 3 camadas. Estou dando um spoiler aqui, mas isso aqui é matéria que vai estar fazendo parte, esse trecho da pirâmide, lá na nossa jornada. Você não pode perder a jornada por isso, que vai ser do dia 17 ao dia 24 de maio. Eu vou falar em detalhes da comunicação por camadas. São pelo menos 3 camadas para te tirar da condição de refém do seu cão e te colocar na posição de herói dele. Ele amando te obedecer, ele querendo, pedindo para te obedecer. Nesse sistema, o cachorro gosta, o cachorro quer. Logo, esse sistema respeita o bem-estar animal. Mas aí, quando a gente fala de correção, tem as 3 diferentes abordagens de correção. E talvez eu não consiga aprofundar aqui. Mas, enfim, nessa primeira etapa foi o que eu falei, suspensão do positivo. Só dele não ganhar aquilo que é bom para ele, já é uma forma de você dar um corretivo para ele. Ele consegue entender, mas é numa camada mais superficial, inicial e superficial, né, de comunicação com o cão. Depois, nós temos aí, nós vamos aprofundar nessa parte de camadas de comunicação lá na jornada, não vou falar agora, tá? Aí depois o que acontece? A gente tem aí, então, uma outra forma de correção, né? A gente começa a dar direção e depois a gente dá correções mais efetivas. E isso a gente explica mais para os alunos do CWD 15x15 Online, da escola online que nós temos, na aula de UDG, que significa uso direcionado da guia. Lá o aluno começa a aprender a como manejar a guia, como manejar o treino de uma melhor forma, passando a informação correta para o cão, sem gerar estresse, sem gerar medo, mas usando a guia como um instrumento de direção para ele. Esse é um dos segredos também para você conseguir fazer uma abordagem de correção mais assertiva com o seu cão e menos nociva a ele, tá? Então é muito importante isso. Então, quando eu quero associar um comportamento ruim, eu quero desassociar nesse comportamento, eu quero eliminar, na verdade o nome é extinguir o comportamento ruim, ou eu deixo de dar recompensa para esse comportamento, ou eu aplico correções direcionadas no cão e inteligentes, para que ele compreenda a minha informação, para ele entender, poxa vida, quando eu faço isso, o que eu ganho é algo ruim, não é legal isso, eu não quero ganhar isso, ok? Bom, só depois assim que eu estabeleço essas 2 regras de associação para o meu cão, é que eu vou de fato então começar a condicionar minha voz. Você vê, a voz vem por último. Muitas vezes as pessoas querem usar a voz já de início com o cão, e senta, e deita, e vem aqui, e junto, e etc, e anda devagar, não pode, isso e aquilo e tal. Muitas vezes eu fico, um longo período com o cão, condicionando ele, nem minha voz eu uso. A voz eu deixo para batizar o nome de cada comportamento, quando o cachorro já entende bem como fazer aquele comportamento, viu? Ela vem por último, ela é menos importante do que vocês pensam. Bom, aí sim, depois eu vou associar. Quando já tá legal, aí começa a associar. Eu ofereço a voz, depois o cão ele executa o comportamento bom e aí ele ganha a recompensa. Então aquilo que era comando igual a recompensa passa a se tornar voz barra comportamento, seria o C, igual a R. Passa a ser simplesmente
essa fórmula agora, tá certo? Quando eu vou começar a introduzir a voz. Só que aí, quando eu começar a introduzir a voz, lembra, eu já falei para você, eu já aprendi que a minha voz, eu não preciso gritar, eu já aprendi que a minha voz, para ela ter poder, ela tem que ter um poder de estímulo sinalizador, ou seja, eu associei a minha voz com o ato dele fazer um comportamento, e em seguida desse comportamento vem uma recompensa, ou às vezes em seguida dessa voz vem uma consequência positiva ou negativa, ou seja, eu falo não, mas em seguida eu ofereço um estímulo para o cão, negativo no caso, uma estimulação negativa. Ou quando eu vou recompensar o cão por um ato bom, eu posso falar para ele também, muito bom, e em seguida eu recompenso ele, eu também estou usando minha voz para associação. Então, eu já entendo isso, eu não vou precisar gritar, eu falo com o cachorro em modo moderado e ele me escuta perfeitamente, porque o poder, todo o poder que eu vou ter sobre o comportamento do meu cão vai ser transferido para minha voz, mas primeiramente ele vem, o meu poder com o meu cão vem da minha atitude, das minhas ações negativas e positivas oferecidas para ele. Se não tem isso, acabou. Se você é uma pessoa que está sendo movida pelo sentimento de dó, você está sendo muito emocional nessa hora de condicionamento e não funciona. Eu sei que nós somos emocionais com os nossos cães, mas o momento da emoção tem que ser no momento off, no momento que você vai festejar, que você vai curtir com ele, no momento que você vai dar o carinho, o amor para ele, é o momento da emoção. Eu faço assim para os meus alunos, ó. Emoção, razão. Emoção, razão. Na hora de me relacionar com o meu cão, emoção. Curto, me divirto. A hora da educação do meu cão, razão. Eu não olho de outra forma. Se você acaba sendo movida pelo sentimento de dó, você acaba tirando elementos, tirando componentes importantes do condicionamento da associação que o seu cachorro precisa receber. E você pode acreditar que o sentimento de dó, ele causa um grande rombo, ele causa um grande distanciamento entre você e o bom relacionamento com o seu cão. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa sobre a voz ainda, tá? Então a voz, ela pode vir também associada, como eu falei, correção, que é a atitude, e o comportamento bom volta a ser restabelecido. E aí o cão ganha recompensa. Também pode ser dessa forma. Então, dessa forma, a sua voz, né? A voz está relacionada ao quê? Não só a escutar, né? O cachorro tem que ouvir você. Ele tem que dar valor para aquilo que ele está escutando. Certo? Lembra que eu falei? 10 vezes mais ouvido pelo seu cão? Pensa. Escutar bem. Milhares de células auditivas. Mas o que a gente quer amplificar aqui é o poder persuasivo que você tem sobre o seu cão. Tá? É o poder de influenciar o comportamento do seu cão que você vai ter a partir de agora com a tua voz. Então, dessa forma, a sua voz passa a ter um real valor para o teu cão. Ok? Bom, por isso, então, é muito importante você transferir a voz o valor da sua voz primeiro através, então, das suas atitudes. Aí sim, o seu cão ele vai passar a respeitar e a obedecer você 10 vezes mais rápido e por toda a vida dele. Beleza? Agora, muito bem. Eu vou responder uma pergunta aqui de alguma pessoa do chat que mandar para mim. Eu vou escolher aqui uma das perguntas que eu vou responder. Só que antes eu preciso falar para você o seguinte. Isso daqui é só uma amostra desse sistema. Eu tô cada dia, ó, nós estamos agora na aula 11, na live 11 de aquecimento da jornada. E o que acontece nessa live aqui? Eu tô te dando cada dia uma camada da comunicação. A cada dia não. Cada live dessa são 2 por dia. Uma ao meio-dia, outras 20 horas. Serão 20, essa aqui é a 11. Hoje à noite tem a 12. Cada vez que eu chego aqui, eu vou rompendo uma barreira que te impede
que está te afastando de ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. E eu vou também avançando, como uma aula como essa, te mostrando o caminho para facilitar um atalho para te mostrar como se comunicar muito mais fácil com o seu cão. Então você não pode perder nenhuma dessas. Se eu fosse você, já pegava o celularzinho aí, ó. Pegava o celularzinho e, ó, anotava, ó, colocava no alarme do seu celular para tocar. Essa semana inteira ainda, ao meio-dia e às 20 horas, para você não perder essas lives que eu estou fazendo aqui. Essas lives aqui, ó, vão abrir a sua mente, vão mudar a sua realidade com o seu cão. Eu vi uma pergunta aqui bem interessante. Eu acho que era do... Cadê? Nossa, mas passa rápido aqui. Aqui, ó. Marco Jamil de Souza. A voz não deveria vir primeiro? Olha que pergunta interessante. A voz não deveria vir primeiro? Com certeza não. Porque a voz não enche barriga do cão. Entende? A voz sozinha, ela é... A voz aqui, ó, sozinha, ela é um estímulo neutro. Ela é como um barulho que não tem valor. Entende? É como um barulho qualquer, um pá, um instalar de bomba longe. Não tem valor. É um som qualquer do mundo. Não tem valor nenhum para o cachorro. O cachorro não entende língua portuguesa. O cachorro não entende idioma algum que o ser humano fala. Nenhuma língua falada no mundo. O cachorro não entende. O que ele começa depois, sim, a entender quando você começa a criar uma relação dessa voz. Mas, no princípio, o que governa o condicionamento canino é a sua atitude. É saber o que fazer quando o cão oferece um comportamento para você. Se ele oferece um comportamento ruim, o que você faz com esse comportamento ruim? Você tem que mostrar para ele, olha, o pagamento por esse comportamento quando você mostra é isso aqui, ó. Toma. Agora, quando ele faz um comportamento bom, você também tem que pegar e mostrar para ele, olha, quando você faz esse comportamento bom, o seu pagamento é esse aqui, ó. Toma. Aí ele vai começar a entender, opa, esse comportamento aqui traz coisa boa, vou continuar. E aí esse comportamento vai ganhando força e forma. E o outro, esse aqui é ruim. Ah, tô fora, vou largar, vou abandonar de fazer isso. Não traz nada de bom, não ganho uma recompensa por isso. E às vezes ainda vou ganhar uma bronca aí associada, né, uma correção. Pra que eu vou fazer isso? Depois de tudo isso montado, aí sim, quando ele já sabe qual o comportamento certo e errado que eu quero dele no treinamento, na educação dele diária, aí eu só vou batizando o nome daquilo que ele já faz bonitinho. Aí, ó, chupeta. Aí é só, não, chupeta não, né? O nosso termo aqui tradicional já, depois de uma semana falando, né, de autoria do meu aluno Ailton, é só o creme do abacaxi, é só o Todd. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui, dá tempo de uma? Dá mais um tempinho ou não? Deixa eu ver. Davi de Jesus, eu não sei se ele perdeu a informação que eu passei aqui no momento aqui da live. Vou responder. Qual seria a correção a se fazer com o cão? Então, eu vou falar mais sobre elas, como eu falei, lá na jornada do adestramento canino. Você já está inscrito, Davi de Jesus? Você tem que se inscrever. Por quê? Lá eu vou conseguir falar mais sobre isso. Das 3 camadas da comunicação. Nas 3 camadas tem uma forma do cão ser recompensado e tem uma forma do cão ser corrigido. Diferentes formas. E aqui eu já deixei 2 aqui para vocês nessa aula de hoje. Que é uma forma de abordagem de correção é você simplesmente, quando o cachorro apresenta um comportamento ruim ou um comportamento errado, fora daquilo que você espera, você pode simplesmente suspender a recompensa. Tá? É uma forma, mas é uma forma ainda superficial e inicial. Depois, à medida que você vai aprofundando, vai mostrando para ele o caminho, ele vai entendendo, você pode ir cobrando cada vez mais do seu cão. O problema é que as pessoas têm dificuldade com correção, e às vezes cria até um preconceito na sociedade, é que as pessoas vão muito direto ao ponto para querer acabar com o mau comportamento, querem remover, matar barata, né? Quer meter inseticida lá no mau comportamento direto uma vez. Quando você vai direto e muito invasivo no comportamento ruim, você gera estresse no cão. Aí
causa um monte de sequelas, e aí é que causa essa má fama de uso de correção. A correção, primeiro, vou dar uma chave aqui para vocês, para fechar com chave de ouro aqui. Sempre que você vai querer cobrar o cachorro e corrigir ele por um mau comportamento, você só pode fazer isso se você mostrou para ele o que é o bom comportamento que você espera dele. Entende? Então, quando você quer eliminar um comportamento desagradável, primeiro você tem que mostrar para ele quanto é bom ele emitir um comportamento oposto àquele que ele está fazendo de errado. O problema é que as pessoas não mostram a porta de saída para os cães do comportamento errado. Tá, fiz um comportamento errado, tô errado, e agora o que eu faço? Às vezes as pessoas não dão saída, elas crucificam o cão por ter errado. Aí, ó, ripa, já era, detonou com o cachorro. Quando na verdade precisava mostrar para esse cachorro o quanto é bom ele fazer o bom comportamento primeiro. Aí sim, quando você apresenta uma estimulação de consequência negativa para o cão, ele já, opa, peraí, esse aqui não é bom, é melhor eu voltar para o outro. Aí ele volta para o bom comportamento. Aí tá a chave do milhão. Beleza, turma? Valeu, galera! Um abraço!